centro de referência do cinema brasileiro e mundial. A Cinemateca do MAM é peça-chave na preservação da sétima arte há várias gerações. No início dos anos 50, começam as primeiras discussões sobre a criação da Cinemateca. Mas somente em 1958 é realizada a primeira mostra no prédio do Museu de Arte Moderna. A Cinemateca foi criada dentro do Museu de Arte Moderna. Então, para compreender as origens dela, você tem que compreender as origens do museu. O museu, na verdade, foi uma ideia de uma série de empresários, artistas, colecionadores da alta sociedade carioca. E eles se reuniram e criaram uma associação sem fins lucrativos para promover a difusão das artes, para promover grandes exposições, para, digamos assim, modernizar, sob certos aspectos, a cultura dentro da cidade do Rio de Janeiro. A Cinemateca do MAM foi criada pela intenção de críticos e aficionados de cinema, um pouco calcado na formação do MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York. E em 1967 se inaugurou, digamos assim, aquela sala mais famosa de todas as que ela já teve, no terceiro andar do prédio principal do museu, que foi a sala que, na verdade, marcou gerações, que formou o cinema novo, que difundiu as cinematografias, digamos assim, não comerciais aqui dentro do país, que, na verdade, virou uma referência cultural maior dentro do Brasil. A Cinemateca percebeu, primeiro, que muitas cinematografias estrangeiras não chegavam ao circuito comercial, que basicamente era ocupado pelos norte-americanos. Segundo, que havia um cinema muito interessante, muito criativo, muito até radical, que tinha dificuldade de entrar no país porque era brecado pela censura política dos militares ou por uma censura econômica do próprio mercado. Então a Cinemateca se transformou num espaço de difusão desses materiais. Então, por exemplo, figuras como Dilo Pontecorvo, como Bertolucci, como Bergman, como as cinematografias do leste europeu, do Extremo Oriente, só puderam circular no Brasil de uma forma mais significativa porque a Cinemateca trazia esses filmes para cá e de alguma maneira tentava passá-los, não só aqui na sua própria sala, mas, enfim, nos espaços possíveis no país inteiro. Isso significou que, num determinado momento, a ditadura se voltou contra a Cinemateca. Começou a vigiar as sessões, começou a invadir as sessões, começou a apreender filmes. Tivemos filmes apreendidos, como Encoraçado Potemkin, por exemplo, que é um filme muito visado. Ele foi apreendido aqui na Cinemateca. O Cosme teve a presença de espírito de trocar os rolos da lata, então colocou lá uns filmes que têm muita importância, não lembro bem quais eram os filmes, enfim, trocou as latas e a censura e a polícia nunca percebeu isso. O famoso Cabra Marcado para Morrer só sobreviveu porque o Cosme resgatou os materiais no laboratório, chegou aqui, ele trocou de nome, botou Uma Rosa no Campo. Então a Cinemateca foi esse polo de resistência no sentido de que ela tinha muita consciência do seu papel em meio àquele momento histórico. Ela tinha consciência de que ela tinha que levar a informação de um lado, tinha que fustigar a ditadura de outro e tinha que, na verdade, ser uma opção. Tá? Com a passagem do tempo, com o incêndio do museu e com o fim da ditadura, aí o papel da Cinemateca começou a se modificar. A exibição dos filmes é apenas parte do trabalho de uma cinemateca. Uma cinemateca é mais ou menos um tripé de atividades, né? Que é a parte de divulgação, a parte de documentação e a parte de preservação. A parte de exibição é através do nosso auditório com a nossa programação. A parte de preservação é com a parte de higienização do material, a parte de cuidado da matriz do filme. E a parte de documentação, né, que é a parte de livros, fotografias e cartazes. A nossa programação tem a ver com ciclos, a história do cinema, com retrospectivas de obras de diretor, assuntos que podem estar em pauta na sociedade no momento. Por conta da gente ser filiado à FIAF, que é a Federação Internacional de Arquivos de Filmes, a gente pode ter acesso também a filmes do acervo de outras instituições pelo mundo. A documentação que a gente tem
foi criada junto com a Cinemateca há mais de 50 anos. A gente recebe basicamente documentação doada, ou a gente mesmo vai retirar de produtoras, distribuidoras, cineastas. Nossa finalidade é preservá-la para depois dar acesso aos pesquisadores dessa documentação, que ajuda a contar a história do cinema, ajuda a revelar informações para pesquisas de estudantes e cineastas também que estão interessados em conhecer um pouco mais sobre a história do cinema e a história do cinema brasileiro em particular. Chegou aqui recentemente o cartaz do filme Zuzu Anjo, do Sérgio Rezende, que foi distribuído por uma distribuidora estrangeira, né, americana, e às vezes esses cartazes são feitos aos milhares e logo depois eles saem de circulação e são todos destruídos. Então é importante também ter uma certa rapidez para conseguir uma cópia de preservação aqui de cartazes, por exemplo. A gente também tem coisas de filmes mais antigos que são consideradas às vezes raridades, porque já são filmes clássicos que interessam a muitos pesquisadores, são exibidos já com esse status de clássico. A gente tem, por exemplo, o roteiro original do Terra em Transe, do Glauber Rocha, que não só é uma cópia mimografada do roteiro, como tem anotações ao próprio punho do Glauber Rocha. A gente também tem pastas com fotos de filmes das chanchadas, da Atlântida, que na verdade às vezes os filmes nem existem mais, não existem mais cópias dos filmes, infelizmente não podemos mais vê-los. E uma forma de ter algum acesso a eles, às vezes, são fotos dos filmes, fotos de filmes como Também Somos Irmãos, uma produção de 1949 da Atlântida, com Grande Otelo, que na verdade é um filme que existe, ou existe precariamente uma cópia dele, ou nem existe mais. Então esse também é um papel fundamental da documentação, que às vezes ocupa o lugar do próprio filme que não existe mais. Temos livros autografados sobre Humberto Mauro, sobre Mário Peixoto, não clássicos, como Cidadão Kane, de Orson Welles. Nós temos uma pasta cheia de documentos, tanto de recortes da época do lançamento do filme no Brasil, na década de 40, até recortes que avaliam o filme hoje em dia. Catalogando agora materiais de filmes do Martin Scorsese. Então ele que foi vencedor recente do Oscar, Os Infiltrados, você vai encontrar aqui pastas para cada um dos filmes que ele fez em toda a história dele, e alguém que esteja estudando, na verdade, pode encontrar coisas aqui que às vezes não encontra numa pesquisa na internet, como a crítica do Touro Indomável, ou um artigo escrito na época que foi lançado, Os Bons Companheiros. Então, na verdade, embora sejam diretores de quem existem muitos sites na internet, às vezes você tem aqui um material que complementa uma pesquisa, ou que fornece documentos que você não poderia encontrar na internet ou em nenhum outro lugar. A preservação de uma obra requer cuidados técnicos específicos, desde a catalogação até a conservação do material. Chegando o material aqui, a gente tem que qualificar esse material. Temos que qualificar ele fisicamente. O que ele é? Ele é película? Que bitola é? 35mm? É um filme colorido? É um filme preto e branco? É um filme com som? É um filme sem som? Uma vez que o material tenha sido descrito, ele precisa ser examinado do ponto de vista da conservação e da sua guarda. O material tem algum sinal de deterioração, ele tem, por exemplo, emendas de durex, elas estão velhas, você precisa trocar, você precisa limpar, etc. Você faz uma preparação do material para colocar ele na reserva técnica, no depósito de filmes, como se fala cotidianamente. Se você qualificar o material e guardar o material, você agora só tem que fazer uma monitoração. Porque, na verdade, num determinado momento da vida desse material, ele vai começar a deteriorar. Isso é natural e isso é irreversível. Todos os materiais cinematográficos, todos os materiais em película, eles deterioram. Eles envelhecem, deterioram e se estragam. Você precisa detectar o ponto em que isso está começando para você fazer o quê? Duplicar esse material. Então a sobrevivência do cinema, ela só se fará através desse processo de duplicação. Se você não duplicar no momento certo, for deixar para duplicar lá quando ele já está bem estragado, você precisa restaurar. Quando a gente fala em película cinematográfica, a gente está falando, na verdade, de um plástico de determinadas características e que, digamos assim, se bem conservado, eles duram séculos. Tá? Se a gente pegar uma dessas mídias mais novas, por exemplo, um DVD, tá? Que é uma mídia ótica, tá?
ela na verdade tem componentes como prata, ouro, resina, etc. e que tem baixa durabilidade. A gente chama isso de mídias pobres. Todas essas mídias que são bem comuns hoje em dia são todas mídias pobres. Mesmo que você as conserve adequadamente, elas não vão durar muito. Com mais de 50 anos de história, a Cinemateca cativou várias gerações e luta para que as próximas também tenham acesso ao acervo. Comecei a frequentar a Cinemateca do MAN no final dos anos 70. Quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo e tinha matéria de cinema. Então acho que aqui a Cinemateca é o lugar onde você vê esses filmes raros, essas obras raras. É o lugar. Eles têm um acervo fantástico. A importância de conservar a memória, né, do cinema. Né? Você sabe que existem os cineastas, aquelas obras chaves, e você não consegue ver. Aqui eles exibem, seja da vanguarda russa, né, dos filmes surrealistas, filmes mudos americanos e tal. E filmes brasileiros também, até documentários, né, de época. Você vem aqui e assiste. Então, acho que para mim a importância é isso, da conservação da memória. Num país que tem memória curta, a Cinemateca do MAN revela o poder de resistir ao tempo. Vale a pena fazer uma visita. O campus volta na semana que vem. Enquanto isso, entre em contato com a gente pelo e-mail campus@uerj.br. Até a próxima!